Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro, nós estamos no intervalo do alimento diário com esse livro, né? Um exército de vencedores, aliste-se já, Senhor Jesus. Nós estamos na primeira semana, nessa primeira semana a gente vai ler, né, parte do primeiro capítulo, convém que Cristo reine, Senhor Jesus. No dia de hoje a gente vai falar sobre o processo e andamento, que é realmente esse processo em que o Senhor está encabeçando todas as coisas. Ele já é o Cristo, ele foi aprovado por Deus, Deus já colocou ele, né, como rei em realidade, Senhor Jesus. Mas hoje ele conta com a igreja para trazer isso na manifestação. Por isso ele quer que a gente faça parte desse plano, Senhor Jesus. O mundo hoje está em desordem, caos, corrupção, Senhor Jesus. E tudo precisa voltar à ordem original, aquilo que Deus estabeleceu. E para isso ele conta com a igreja. Nós precisamos colocar todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo, para que Cristo possa reinar, ó Senhor Jesus. Né? Ele realizou todas as coisas, ele já está, né, como sumo sacerdote diante do verdadeiro tabernáculo de Deus, diante do santuário de Deus, Senhor Jesus. Ele já completou o seu trabalho, ó Senhor Jesus. E hoje, né, ele ainda está desenvolvendo esse trabalho em nós, o seu corpo, a igreja. É um processo em andamento e o Senhor ele precisa da nossa cooperação. Deus tem uma grande tarefa a ser concluída e ele conta com a igreja. Essa tarefa vai ser executada pela igreja debaixo da direção do Espírito. A gente precisa ser obediente, Senhor Jesus, e viver, né, sendo obediente, né, viver debaixo da direção do Senhor, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. No dia de hoje a gente vai ler, né, Senhor Jesus, da página 10, o subtítulo Um Processo em Andamento, até o final do mês, no subtítulo na página 12, Senhor Jesus. E também ler com oração, Efésios capítulo 1, versículo 22, ó Senhor Jesus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito, ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, né, o subtítulo de hoje. Um processo em andamento, ó Senhor Jesus. Deus criou os céus e a terra, mas algo aconteceu que trouxe desordem, caos e corrupção ao universo. Contudo, dou graças a Deus que está abrindo seu coração para nós e revelando-nos o mistério de sua vontade. Ele nos está mostrando que existe um processo de reconstituição geral do universo em andamento, tendo Cristo como o cabeça, como o líder de todas as coisas. Esse processo alcançará seu auge, seu estabelecimento definitivo, quando toda oposição for colocada debaixo dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Na volta de Cristo, cujo retorno está iminente, todos os inimigos serão postos debaixo de seus pés. Com isso, não haverá mais nada que não esteja sujeito aos pés, à autoridade de Cristo. Esse é o desejo de Deus, ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios lemos, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Esse versículo nos mostra que Cristo precisa reinar, e para que ele reine, seus inimigos precisam ser colocados por estrado de seus pés. Em Lucas capítulo 19, versículo 12, Jesus nos diz que certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Esse certo homem nobre é Jesus. Ele partiu para uma terra distante, ou seja, partiu para os céus. Quando morreu por nós, para realizar a eterna redenção, Deus o ressuscitou e o glorificou, gerando-o como filho primogênito de Deus, ao mesmo tempo em que ele também foi nomeado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ó Senhor Jesus. Hoje, Cristo está à destra de Deus para servir seu povo, mas também está aguardando daí em diante
até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Cristo já é o ministro do verdadeiro tabernáculo de Deus, do santuário nos céus. Ele já está assentado à destra de Deus, acima de todo principado e potestade, domínio, poder e de qualquer nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Hebreus capítulo 1, versículo 13 declara: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Cristo já fez seu trabalho e está sentado à destra de Deus, o qual, por meio da igreja, sob a direção do Espírito, irá colocar os inimigos de Cristo por estrado de seus pés. Isso nos mostra que Deus tem uma grande tarefa para ser concluída no mundo todo, e essa tarefa será executada pela igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Isso precisa ficar claro para nós. O Senhor, Ele tem essa grande tarefa, Ele mesmo vai realizar. Como os irmãos estão sempre mostrando para nós, né, que o que vai realizar a obra de Deus é a sua própria palavra. Hoje a gente precisa cooperar para que a palavra de Deus, né, Senhor Jesus, seja levada adiante. A gente precisa ser fiel, né, fiéis ministros de Cristo, Senhor Jesus. E só tem uma maneira de ser fiel, né, é estando debaixo do encabeçamento de Cristo. A gente não pode falar o que quer, ir aonde quer, né, falar o que quer quando quer, Senhor Jesus, mas é realmente ter Cristo como exemplo. Não ia onde queria, não falava o que queria, não fazia o que queria. Estava o tempo todo debaixo do encabeçamento de Deus, Senhor Jesus. E Cristo era nosso modelo, né? Ontem eu compartilhei isso e hoje eu insisto novamente. Cristo, Ele era o Filho unigênito, era o único ser humano que tinha o Espírito de Deus, porque foi gerado de uma maneira especial para poder pagar um preço para cada um de nós, gerar, né, a nossa eterna redenção. Ó Senhor Jesus. Mas Ele não podia ficar só nisso. Ele não podia ser só Filho de Deus no Espírito. Não podia só ser um ser humano ali guiado pelo Espírito Santo. Mas Ele precisava também, né, colocar esse Espírito na sua humanidade. Por isso que Ele não desobedeceu em tempo algum. E Ele mostra que esse é um modelo para nós. Nós, como seres humanos, precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos de Deus, não só no nosso espírito. Nós precisamos de Deus na nossa humanidade, Senhor Jesus. Né? Por que isso? Porque Deus, Ele quer realizar uma obra de transformação. Por isso que Ele mostra esse processo em Cristo. Em Cristo, toda a história de Cristo está mostrando para nós o nosso processo. O processo em andamento. O processo de encabeçar todas as coisas. Deus, Ele quis gerar um povo, né, um povo exclusivamente seu, né, nação santa, ó Senhor Jesus, propriedade exclusiva de Deus, né, sacerdócio real. Então Ele mostrou para nós, olha, Ele quer um sacerdócio, né, um serviço a Deus, mas também quer a realeza, a autoridade de Deus. Mas o homem se contenta com muito pouco. O homem, já assumindo uma autoridade humana, já está satisfeito, tendo algo como religião, né, tendo um controle de alguma coisa, né, uma falsa sensação de controle, já está muito bem, Senhor Jesus. Aí o próprio Cristo veio e o povo de Deus, que já conhecia a sua história, já conhecia o que precisava buscar, não aceitou, Senhor Jesus. Essa é a rebeldia do homem, é o resultado, né, daquilo que aconteceu. Né, Deus, Ele criou os céus e a terra, Senhor Jesus. Né, ali Gênesis 1:1, aí no versículo 2, né, do capítulo 1 fala, mas a terra estava sem forma e vazia. A gente lê lá em Isaías, né, que Deus, Ele não criou a terra para ser sem forma e vazia, mas para ser habitada. Então por que estava ali desse jeito? Por causa da corrupção. Entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu muita coisa. E o inimigo entrou com a corrupção, né, causou desordem, caos e corrupção no universo. Senhor Jesus, Deus teve que restaurar todas as coisas. E hoje da mesma forma. Por isso que na vida de Cristo a gente tem que ver aquilo que Deus quer realizar. Mas a gente volta novamente lá em Mateus 7. Não é só fazer coisas para Deus. Ontem, né, teve uma frase que fala, né, do livro, falou, né, que se a gente não estiver alinhado com aquilo que está escrito, né, sobre a questão do encabeçamento de Cristo, de Deus querer fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, a gente vai fazer muita coisa para Deus, mas sem a sua direção, sem o seu encabeçamento. É o que Mateus 7 fala. Por que me chamais Senhor se não faz o que eu vos mando?
né? O Senhor nos colocou aqui para fazer a vontade do Pai. Mas alguns ainda vão insistir, não, Senhor, mas em teu nome. Expulsamos demônios, pregamos o evangelho, fizemos curas, sinais, milagres. Mas o Senhor fala, olha, mas eu não vos conheço, não vos aprovei. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Algumas pessoas estavam chamando isso de obra de Deus. Mas Deus chamou isso de iniquidade. Viver sem lei. Não, irmão, mas eu estou vivendo debaixo da lei da Bíblia. Vivendo debaixo da lei da palavra. Senhor Jesus. A gente precisa obedecer a palavra, mas a palavra que vem através do falar de Deus. Eu preciso da direção de Deus. A gente toma ali o exemplo de Moisés. Deus deu toda a lei, escreveu, transmitiu, viveu. Mas quando tinha qualquer questão, estava tudo escrito. Já conhecia, um homem de grande capacidade. Era só chegar e resolver. Mas o que ele fazia? Não, ele ia na presença de Deus. Então mostrou para nós esse princípio. Cristo também veio como homem, e como homem ele se sujeitou a Deus. Ele cumpriu toda a Escritura. A gente vê nos relatos do Evangelho, Senhor Jesus. Jesus cumprindo várias situações. Fez isso, Jesus fez isso para se cumprir a Escritura. E aí cita a Escritura. Depois, quando Paulo veio mostrando toda a obra de Cristo, ele também fez a mesma coisa. Mostrando, olha, convinha que ele agisse dessa forma, para que se cumprisse a Escritura. Hoje também nós precisamos cumprir a Escritura. Então Cristo veio como nosso modelo. Foi gerado através do Espírito Santo, viveu na sua humanidade totalmente obediente a Deus, foi aprovado e ressuscitado. Recebeu um corpo, né, incorruptível. Enquanto Jesus estava na terra, né, ele foi gerado através do Espírito Santo e através de Maria. Então ele tinha natureza humana, ele era 100% humano, e tinha natureza divina, ele também era 100% Deus. Né? O Evangelho de João nos mostra. Né? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Ele se encarnou, ele tabernaculou. Né? Ele viveu entre nós. Mas esse corpo dele era corruptível. Estava sujeito ao pecado. Embora Cristo ele não tenha nenhum momento dado vazão para o pecado. Ele tinha a aparência do pecado, mas não tinha a forma do pecado. Ele não tinha, o pecado não fazia pressão sobre ele, não tomava conta dele, não tomava a frente. Ele era como uma serpente de bronze. Tinha a semelhança da carne pecaminosa, tinha a semelhança da serpente, mas não tinha o veneno da serpente. Então Cristo tinha um corpo que era corruptível e envelhecer, né? Podia emagrecer, engordar, né? Ficar velho. Senhor Jesus. Mas aí ele passou por todo o processo, foi aprovado por Deus, recebeu um corpo incorruptível e agora ele pode estar para sempre conosco. Por isso que ele é nosso sacerdote para sempre. E é esses 3 processos que o Senhor quer fazer em nós. A salvação completa. Alma, espírito, alma e corpo. Senhor Jesus. O nosso espírito é salvo no momento que a gente crê no Senhor. Quando a gente crê, isso precisa estar bem claro para nós, para a gente poder perceber que não se perde a salvação. Quando você crê no Senhor, você salva no seu espírito. Seu espírito é ativado. Seu espírito é eterno. Está entregue diante do Senhor agora. Você é salvo para sempre. Você é filho, não vai deixar de ser filho. Mas existe um processo em andamento, que é o processo de crescimento de vida. O processo de salvação da onde? Da alma. Não basta só Cristo vir, ele tinha que vir e obedecer. Por isso que Cristo ele teve toda essa vida de sofrimento, de negar a si mesmo, de tomar a cruz. Senhor, ele não tomou a cruz só naquelas 6 horas em que ele ficou ali crucificado, ele tomou a cruz durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, ele cumpriu a Escritura, porque a sua humanidade tinha que ser aprovada. Ele, como homem, ele tinha que obedecer ao Espírito. E hoje, da mesma forma, Jesus não era um super-herói, nós também não somos, ele era um ser humano sujeito às mesmas coisas. Por isso que Deus fala que ele pode se compadecer, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Senhor Jesus. Mas ele não cedeu ao pecado. A gente, às vezes, a gente cede, né? Às vezes a gente acaba pecando, a gente acaba errando, acaba saindo da presença de Deus. Jesus não fez isso. Agora, se a gente viver em obediência, seguir o caminho do Senhor, a gente vai ser salvo na nossa alma. A transformação da nossa alma. E aí, muitos cristãos, por confundirem, ou por, às vezes, crer que alma e espírito é a mesma coisa, acham que, bom, se a salvação da alma vai se completar na vinda de Cristo, então eu não sou salvo. Não, a sua humanidade tem que ser transformada. Porque
Né? Nós somos constituídos de 3 partes, espírito, alma e corpo. O espírito é o mais interior. Né? Ali onde tem a nossa consciência, Deus mostra para a gente que a gente está errado, para a gente poder se voltar ao Senhor, não viver em pecado. Mas Ele quer ativar esse espírito através da salvação, através do crer. E agora eu posso ter comunhão com Deus, né? Eu posso me aproximar de Deus. Né? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe. E que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então eu preciso buscar aonde? Na minha pessoa, na minha alma. A minha alma é o meu ser. E a minha alma, a parte líder, é a mente. A mente colocada na carne gera morte, corrupção. Mas a mente colocada no espírito gera vida e paz. E é isso que o Senhor quer. Ele quer que a nossa alma seja obediente. Cristo ele veio como ser humano, sujeito a todas as coisas, mas obedecendo, colocando a sua humanidade. E o resultado, ao ser aprovado por Deus, recebeu um corpo incorruptível, sem anjos, e ascendeu aos céus hoje a um homem na glória. Senhor Jesus. Cristo veio colocando a natureza divina dentro do homem, e ao morrer e ressuscitar, nascer aprovado por Deus, ele colocou agora a natureza humana na natureza divina. Então por isso que ele pode se compadecer de nós, ele pode nos dar o caminho. Então a gente precisa dos 3 itens. Salvação no espírito, na alma e no corpo. Salvação no espírito quando eu aceito o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. A salvação no corpo vai se dar quando Jesus voltar, ele vai nos dar um corpo incorruptível, Senhor Jesus. E a salvação na alma é um processo que leva toda a nossa vida, porque é um processo, como mostrou aqui, é um processo de reconstituição, de encabeçamento. E esse encabeçamento começa pela igreja. Por isso que no finalzinho ele falou, olha, Deus ele tem uma grande tarefa para ser concluída, e essa tarefa vai ser executada pela igreja, pelo corpo. Mas não é a gente fazendo qualquer coisa, mas sendo a expressão de Deus. Para isso eu preciso de Deus na minha humanidade, nas minhas escolhas, nos meus pensamentos. Logo depois de Pedro declarar que o Cristo, que Jesus ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, logo em seguida ele começou a reprovar o Senhor. E o Senhor falou para ele, arreda Satanás. Por quê? Não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas do homem. Então o homem, nós, a nossa natureza, a gente quer as coisas só para a gente, porque a gente aprendeu assim. Mas agora a gente precisa aprender a cogitar, a buscar as coisas de Deus, a procurar entendimento. Logo no início ele fala, graças ao Senhor, que está abrindo o seu coração para nós, revelando o mistério da sua vontade. E ele mostrou, olha, a sua vontade é colocar tudo em Cristo, fazer convergir, fazer Cristo encabeçar todas as coisas. É um processo de encabeçamento. Cristo sendo cabeça, o líder de todas as coisas. Hoje tem muitas coisas que se opõem a Cristo, a começar por nós mesmos. A nossa alma, a nossa vontade de fazer as coisas, sem o cabeçamento de Cristo, de achar, eu já sei. A gente acaba entrando em oposição a Deus. Mas um dia tudo vai estar encabeçado. E hoje eu tenho essa escolha de colocar o primeiro inimigo debaixo dos pés de Cristo, que é a minha vontade própria. Eu preciso ir diante do Senhor, Senhor, qual é a tua vontade? O Senhor ainda vai respeitar a sua escolha. Ele vai te mostrar, olha, você vai falar, Senhor, eu tenho vontade de fazer isso aqui, mas qual é a sua vontade? Ele vai mostrar isso aqui. E você vai escolher se você quer fazer a sua vontade ou a de Deus. Deus vai respeitar isso. Mas você só vai ser encabeçado se fizer a vontade de Deus, se buscar. Deus ele é a verdade. Se eu não buscar a verdade, o inimigo já tem um monte de mentiras prontinho para me entregar. Não preciso fazer esforço nenhum, está tudo aí. Ó Senhor Jesus. Mas eu preciso ir diante do Senhor e entregar todas as coisas à autoridade de Cristo. E esse encabeçamento começa pela igreja. Nós precisamos obedecer ao Senhor. A gente precisa ver tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que está lá no Velho Testamento, que tipifica Cristo, que mostra a vida de Cristo, que mostra aquilo que Cristo quer realizar. Senhor, mas é um erro ficar olhando a história de Cristo só para trás. Eu preciso olhar para frente também. Qual o objetivo disso tudo? Se eu olhar Cristo só para trás, eu vou ter muitas histórias para contar. Mas se eu olhar Cristo para frente, o resultado final, eu vou perceber que eu tenho que ser transformado para participar de tudo isso que Deus está concluindo. Deus um dia vai concluir. Senhor Jesus. Muitos cristãos pensam que não, eu estou aqui na terra, vou ser bonzinho, fazer um monte de coisa boa, e aí eu vou para o céu. Senhor Jesus, não, o Senhor está preparando todas as coisas para um novo céu e nova terra. Ele quer concluir todas as coisas. Para concluir, tem que colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Amanhã, na leitura do livro, a gente vai ver sobre a questão de colocar os inimigos debaixo do estrado dos pés
debaixo do descanso. Enquanto o inimigo não está subjugado, o rei não descansa. Se o rei não descansa, nós não descansamos. Então, ele quer colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Para ser o cabeça, ele deu isso para a igreja. É a nossa função hoje. Ó Senhor Jesus, convém que Cristo reine, que coloque todas as coisas debaixo dos pés. Cristo precisa reinar, Senhor Jesus, começar na nossa vida. Então ele era unigênito, ele era o filho único, mas agora ele é o primeiro, porque foi gerado filho na sua humanidade, e por causa disso foi colocado nos lugares celestiais. E hoje da mesma forma, hoje se eu deixar Cristo reinar, se eu deixar a vida de Deus me governar, eu vou receber a vida de Deus na minha humanidade, a minha humanidade, todo o meu ser vai estar pronto para poder executar o plano final de Deus. Ele precisa da sua igreja, Senhor Jesus. Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus santos, os profetas. Por isso que a palavra profética está realmente nos mostrando todas as coisas. Estamos no intervalo entre um alimento diário e outro alimento diário, porque o Senhor, dentro desse encargo, dentro desse livro aqui, Ele quer realmente renovar nossa visão, Ele quer nos dar mais entendimento, Senhor Jesus, de tudo aquilo que a gente já tem ouvido e visto. Tudo aquilo que a gente já tem ouvido e visto. Tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós, tem revelado para nós, tem falado conosco, e isso precisa constituir a nossa realidade. Hoje Cristo já é o rei do reino dos céus. Esse homem nobre já partiu para tomar posse de um reino, Senhor Jesus, e agora falta ele voltar, Senhor Jesus, e ele vai voltar na sua manifestação, mas hoje, na sua realidade, ele já é esse rei, ele já pode encabeçar todas as coisas. Nós já temos essa possibilidade, mas eu tenho que dar essa possibilidade a Deus. Eu preciso escolher a vontade dele. E Cristo, ele é o nosso modelo nisso tudo. Ele já é o verdadeiro ministro, o ministro no verdadeiro tabernáculo de Deus, Senhor Jesus, em realidade. Mas isso precisa haver a manifestação. Por isso que Cristo, ele quer se manifestar a nós, ele quer se apresentar a nós. Eu preciso conhecer, ter comunhão, ter clareza, dar testemunho. Testemunhar não é dizer, eu ouvi falar. Não, é ser colocado diante de Deus e perceber, olha, isso é real, Senhor Jesus. Então ele mostrou para nós aqui a autoridade de Deus, o governar, o reinar de Deus. Aos olhos humanos é autoridade, mandar e tal. Aos olhos de Deus é cuidar. Aos olhos de Deus é ser suprido da vida divina. Então, para ser encabeçado, eu tenho que receber a vida divina. Um dia, todas as coisas vão ser colocadas de maneira total diante do Senhor. Hoje, na realidade, ele já está acima de todo o principado, potestade, domínio, poder e qualquer nome que se possa referir. Não só no presente século, como também no vindouro. Mas quando Cristo manifestar, toda a língua vai confessar e todo o joelho vai se dobrar. Senhor Jesus. Todos vão confessar que Jesus é o Senhor. Mas para isso, hoje, a minha língua tem que confessar que Jesus é o Senhor e o meu joelho tem que se dobrar à autoridade de Deus. Senhor Jesus. Somente Cristo pode colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Senhor Jesus. Deus, ele não entregou isso para anjos. Entregou isso para Cristo e Cristo como homem. Para que hoje nós como homem, esse homem corporativo, o corpo de Cristo, nós possamos concluir todas as coisas. E é por meio da igreja. Mas não é só, eu sou a igreja e vou fazer qualquer coisa. Não. É a igreja debaixo da direção do Espírito. Deus, ele conta com a igreja. Tem uma grande obra. E a gente pode fazer coisas muito pequenininhas. Mas se eu colocar todas essas coisas diante de Deus, ele pode fazer coisas infinitamente maiores, infinitamente melhores. É pegar nossos 5 pães e 2 peixinhos e dar na mão do Senhor. Isso ele consegue multiplicar e alimentar multidões. Como eu tenho sempre compartilhado aqui, é questão de você viver no Espírito e o Senhor te conduzir. E aí as pessoas vão perceber, olha, não tem como essa pessoa ter falado isso, tocado nesse assunto, se Deus não o guiou, porque eu não contei isso para ninguém. Só eu sabia disso. Ó Senhor Jesus. E as pessoas estão realmente hoje testificando isso. Olha, foi o Senhor que te mandou aqui. Olha, essa é a palavra de Deus. É isso que eu tenho buscado. É isso que Deus estava me mostrando. Senhor Jesus. Recentemente, um comportor encontrou um pastor que já estava com um grupo de pessoas e Deus já tinha dado para ele essa visão. A visão do reino, a visão de Cristo governando. E Deus já tinha mostrado para ele, olha, há uma igreja. Há aqueles, como lá na época de Elias,
tem uns 7.000 aqui que não se dobraram, né, que não dobraram seu joelho a Baal. 7.000 que estão aqui guardados, puros, para cumprir a vontade de Deus. E aí um dia esse pastor encontrou o comportou e percebeu, foi isso que Deus me mostrou. É com vocês que nós precisamos reunir. É com vocês que a gente vai realmente cumprir a visão que Deus tem dado. Então, graças ao Senhor, o Senhor hoje tem realmente levantado pessoas que querem cumprir a sua vontade, que querem realmente fazer parte disso tudo, porque são os trabalhadores da última hora, ó Senhor Jesus, né? E vão receber aquilo que o Senhor determinou, Senhor Jesus. E é isso que tem que pautar a nossa vida. Não posso olhar só as coisas que Cristo fez, Cristo realizou e contar histórias. Eu preciso ver que tudo isso tem um início, meio e fim. A igreja não é o fim. Ah, irmão, já estou na igreja, está tudo certo. Não, a igreja é o meio para trazer para nós crescimento de vida, para poder realizar o cumprimento de todo esse processo em andamento, esse processo de transformação, esse processo de encabeçamento. E hoje eu preciso viver essa realidade. Hoje eu estou na igreja para viver a realidade que é Cristo, para crescer em vida e entregar, sujeitar todas as coisas a Cristo, Senhor Jesus. É isso que o Senhor espera de nós. E a gente vai fazer tudo isso por meio da igreja, mas debaixo da direção do Espírito. Vamos obedecer, invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito e procurar ouvir o falar de Deus na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.